Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão? Mais um vídeo aqui no canal. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem já é da casa, chegue mais, já senta atrás da pipoca. Gente, novo vídeo, tá? Mês de outubro, sejam todos bem-vindos. Vou iniciar então pedindo sempre para vocês ajudarem aqui o canal, porque isso é a forma de troca, contribuição com vocês, tá? Para a minha entrega. Então já curte, compartilha com um amigo, comenta no final da leitura se fez sentido ou não, tá? Eu gosto sempre dessa troca, tá? E peço a vocês a contribuição. Para quem não é inscrito ainda no canal, já aproveita e já se inscreva, ativa o sininho de notificação. Por que o sininho? Você não perde os próximos vídeos, você vai receber um aviso lá, né, que tem vídeo novo, tá? Então, quanto mais interação, mais pessoas aqui no canal, mais entrego também. Então, contribui, chegue mais, tá bom? Seja bem-vindo. Quem já é da casa, já é da casa. Vocês já sabem como funciona, tá? Então, assim, eu sempre faço então a abertura do mês, né, de outubro com a numerologia. Então, a numerologia do mês de outubro é 10, potencializado com 0. E 10, ele tem a energia do número 1, né, que fala de inícios, começos, né? O que é um início? Às vezes um novo projeto, uma nova fase. A gente viveu alguns meses assim meio travadinhos, a gente vai acompanhando aqui na leitura, a gente vai vendo, né? Então, mês 8, mês 9 foram meses que pediram, estavam um pouco desafiadores, quem sabe? Porque teve resistência, teve toda a questão coletiva também, né? Então, assim, a gente pediu pra gente olhar muito essa questão de deixar, né? E o deixar nem sempre é fácil. Só que agora no mês de outubro, gente, quem já fez a tarefinha, agora vocês vão entender o porquê, tá? Porque o novo início ele só começa quando a gente deixa para trás. Então quem fez a tarefinha de casa aqui mês a mês, né, vai começar agora, outubro tende a andar, tá? A pelo menos ter aí novas possibilidades na tua vida. Ou até com você mesmo, uma nova versão, por exemplo, né? Quando a gente fala de começos, às vezes é uma nova versão. Poxa, eu enxergava daquela forma, agora eu sou outra pessoa, eu sou uma nova versão, tá? Então é importante isso, por quê? Porque a gente vai sempre evoluindo, tá? E aqui o canal, eu sempre falo também sobre essa questão de não é só coisinha lindinha, maravilhosa, tá? Eu dou consciência. E muitas vezes a consciência ela dói, eu sei disso, mas é necessário para o processo. Então por isso que às vezes uma leitura ela não é positiva ou favorável, não está dizendo que é um mês tão lindo e maravilhoso, tranquilo, mas está pedindo por quê? Porque no próximo mês, quem sabe aí, se você fazendo a tua tarefinha, você entenda. Então a vida é assim, né? Não é Maria Mole, né? Não é gelatina. Mas que não seja, eu não trago aqui mensagens para você perder o ânimo, para você desanimar. Nossa, mais um mês difícil. Não. Até porque eu acho que o vitimismo, as pessoas que só reclamam, elas estão sempre patinando. Né? Então tudo bem a gente não aceitar, poxa, de novo, tô cansada, viu? Tá, mas vamos respirar. Então essa consciência que eu trago, né? Não, tudo bem, não é o que eu quero, né? Mas não vou ficar aqui reclamando, né? Então esse é o olhar que eu sempre trago, né? E cada vez mais eu acho que eu tô ficando mais à vontade para trazer isso no canal, tá? Porque eu acho necessário. E, enfim, então o mês 10 ele potencializa o 1 e o 0. O 0 ele é um potencializador, né? Então, se a gente só tem o número 1, é 1. Se a gente tem o 0, é 10, é 100, é 1000, né? Então ele potencializa, ele aumenta. Então, por isso que é legal, tá? Tudo que sai aqui na leitura, analisem, porque quanto mais você se permitir ser uma nova versão, vou falar assim, pode ser em uma ou mais áreas da tua vida, tá? Ou teu campo pessoal, como eu falei. Quanto mais você se permitir se abrir ao novo, mais o mês 10 potencializa, que é o 0 atrás, né? Então, mais nos próximos meses, quem sabe você expande. Então, vou pegar um exemplo assim, eu estou procurando abertura de caminhos, eu quero melhorar minha vida profissional, financeira, dinheiro, né? Quem sabe começando agora projetos ou novas maneiras, né? Novas formas de utilizar o teu dinheiro, o teu recurso, ou o teu trabalho, o teu servir, mais para frente você potencializa, ou seja, cresce e expande, tá? Então é um mês bem legal
visto dessa questão, tá? A gente precisa ter esse primeiro passo, sim, o número 1, para aí sim potencializar. Não queiram crescer num mês só, né? Outubro vai ser a transformação geral total, não é assim, né? Pode acontecer para algumas pessoas, mas a maioria tem que plantar a sementinha, né? Então, o mês 10 ele pede ainda não é um desconforto, tá? Mas é uma intenção, uma ação. Não é um mês muito, as coisas vão vir até a mim. Número 1 sempre fala do indivíduo, do número 1, do ser independente. Na numerologia, quem tem número 1 tem um pontinho aí de independência, ou seja, tem que ir lá fazer sozinho, tem que ir lá encarar, né? Não é pedindo ajuda muitas vezes, é indo lá, batalhando, tá? Então, ele tem esse reflexo, tá? Que seja um ótimo mês maravilhoso de aprendizado, de evolução para todos nós, tá? Gratidão. E vamos então começar com a leitura coletiva. Como funciona? Lembrando que a leitura coletiva intuitiva, o que isso quer dizer? Que não vai ressoar toda a leitura, tá? Mas alguns pontos vocês precisam treinar o ouvido de vocês, né? Leitura coletiva ela é muito especial, por quê? Porque cada pessoa, se souber captar, poxa, é isso daqui que eu estava precisando, esse aqui que eu precisava ouvir, esse o intuito, fragmentos da leitura que servem aí para a maioria das pessoas, tá? E quanto mais conectada você está, melhor vai ser aí o entendimento. Então, às vezes não vai fazer sentido para todas as áreas, por exemplo, né? Mas que alguns pontos vai fazer sentido, leve o que é seu. Mais assertivo, gente, sempre convido vocês, tá, para conhecer meu trabalho na leitura particular. Vocês podem conversar comigo ou ver aqui no site, vou deixar aqui o site para vocês darem uma olhadinha como funciona o meu trabalho como tarô terapêutico, tá? Ok. E aí vamos então intencionar, a gente escolhe, né, 3 opções, então 1, 2 ou 3, se você se conectou com mais de uma opção, preste atenção. Às vezes tem um recadinho lá na outra opção também, tá? Então vai lá e ouve também. Então como faz? Vamos escolher 1, 2 e 3, e aí na minutagem aqui no vídeo você clica e vai direto lá na opção, não precisa assistir o vídeo todo, a não ser aqui a introdução, que eu sempre gosto que todo mundo assiste, tá bom? Vamos lá? Eu vou tirar então como tarô primeiro, intencionando a espiritualidade maior, aos guias, mentores, seres de luz, que seja feito aqui, que chegue a mensagem para cada um de vocês, como orientação, auxílio, ajuda, expansão de consciência, abertura de caminhos. Vamos lá. Para o mês de outubro, espiritualidade, para o mês de outubro de 2025, qual é a energia principal? Não consigo nem embaralhar aqui, peraí. Eu tô com a mão livre. Eu passei um óleo. Não. Aí. Para o grupo 1, energia do mês de setembro, energia principal, grupo 1. Tem se conectar, já pulou aqui. Ai, já saiu as 3, gente. Então vamos lá. Vou aceitar assim, tá? Como eu peguei. Vou pegar então aqui a pedrinha, nem vou olhar, só vou escolher e colocar aqui, tá? Para depois vocês não dizer que eu escolho a carta da cor da pedra. Nada disso, tá? Então vamos lá. Vou deixar aqui mais aqui. Vamos então para a escolha, respire fundo, se concentre, desliga um pouquinho de tudo que está acontecendo ao redor, tá? Número 1 é a pedra rosa. Se conecte com a pedra, com o número, vê o que chama atenção para você. Número 2, verde, pedra verde. E número 3, pedra branca. 1, 2 ou 3. Se você ficou em dúvida, como eu falei, assiste mais de uma opção para ver o recadinho. Às vezes sai, por exemplo, numa leitura sai uma área específica e na outra leitura sai a outra área, tá? Vamos lá. 1, pedra rosa, 2, pedra verde, 3, pedra branca, ok? E é só clicar na minutagem aqui no vídeo. Gratidão. Vamos então começando, vou deixar de ladinho aqui. Para quem escolheu a opção número 1, pedra rosa, energia principal, tá conectado com a energia aqui do mês, ó,
Cegonha. Cegonha, gente, é a novidade. Cegonha é a mudança. Não por acaso. Quem sabe aqui, quem se conectou com essa leitura aqui é o que, tá? Vem mudança. Vem mudança porque você se permitiu, tá? Ou a vida tá te empurrando. Porque tem duas situações, né, na vida. Ou a gente olha pra mudança e se abre, né? Tipo, vou aqui ver o que vai dar, mesmo a gente se sentindo inseguro e tudo mais, tá? Ou a vida barra a gente pra mudar, tá? Só vou entender aqui um pouquinho mais depois que eu embaralhar. Mas eu acho importante a gente olhar pra isso, por quê? Porque imagina a vida sem mudança. Você passa anos fazendo a mesma coisa com as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Então a vida, gente, ela é mudança às vezes, porque não estou tentando mudar todo dia, toda hora, mas ela pega essa mudança porque ela é uma evolução, a gente evolui na mudança. Quem era você há 5, 10 anos atrás, por exemplo? Ai, gente, esse incenso é tão cheiroso. Deixa eu ver do que eu peguei. Rosa branca, uma delícia. E tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver a fumaça, mas tá uma delícia. Tá um cheirinho de flor aqui. Vamos lá. Hoje eu tô bem faladeira, né? Vou deixar o vídeo bem longo. Vamos lá, grupo 1. Vamos entender um pouquinho mais. Calma. Quais as situações principais de mudanças para o mês de outubro, para o grupo 1? Quais os principais temas? Quais as principais situações? Falei. Mulheres, tá? Já vou falar aqui que sai a carta da mulher. Então é energia pessoal. É muito, muito específico? Não é, tá? Eu acredito que seja mais energia pessoal, porque não saiu uma área, não saiu área amorosa, financeira, mas calma. O que acontece? Reverbera. Quando a gente muda a nossa personalidade, quando a gente muda o nosso jeito de ser, a gente muda outros aspectos da nossa vida também. Então, principalmente aqui se você é mulher assistindo, tá? Ou, bom, eu me conecto muito com as mulheres assistindo. Se você for homem, pode ser mulher que convive com você, tá? Mas daí não é diretamente, a leitura não é diretamente para você, tá? Então, espera que outras cartas virão. Para as mulheres aqui assistindo, energia pessoal de renovação, tá? O que a cegonha ela fala? Ela não fala só de uma mudança, tá? Inclusive aqui no naipe ela é uma rainha de ouros, então, uma rainha de copas, desculpa. Então ela fala muito do quê? De renovação emocional. Quando a gente renova o emocional, o que acontece? A gente tem autoestima, confiança, beleza, poder pessoal. Poder pessoal tá ligado à tua opinião. Pode ser que esse mês seja bem favorável para você dizer assim, meu, é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu quero para minha vida. Então, poder pessoal é ativando o teu desejo, ativando o teu sentir. E eu acho muito bacana isso quando as mulheres se transformam. A gente aprende isso na maturidade, né? Depois dos 30 a gente vai na marra. Mas eu vejo que tem mulheres mais novas já fazendo isso. Eu acho super legal, tá? Então são mulheres que têm amor próprio, que aprendem a ter amor próprio, que aprendem a ter as próprias escolhas, tá? Então é uma elevação de consciência, tá? Eu vejo a cegonha sempre como uma elevação de consciência. Por quê? Porque ela tem um arquétipo de ela colocar o ninho lá no alto. Tudo que é alto é evoluir. Né? Então ela tem uma parte espiritual também, tem a parte emocional, mas tem uma parte emocional também, tá? Então acho bacana, quem sabe aí até a tua autoestima, o teu fortalecimento pessoal seja também espiritual, ou seja, nossa, eu tô aqui firmando, tô colocando aqui as minhas intenções nas orações e eu tô vendo que eu tô melhor. Então também tem uma ligação, eu nunca separo, né? Eu trabalho com terapia integrativa. Então, na própria terapia integrativa, a gente vê que tudo está interligado, não tem separação. E na espiritualidade a gente também vê isso, né? Que nada é separação. Tudo é união, tá? Então a separação é o quê? Briga. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Esqueci até de pegar a minha xícara. Vai na garrafa mesmo.
Então, a separação é o caos, né? Pode ver aí, quando as pessoas querem, por exemplo, criar uma guerra, tem que sempre ter dois lados. Então, é uma separação de ideias, de pensamentos, enfim. E a união, ela é o fortalecimento. Então, unindo o teu emocional com o espiritual é um fortalecimento de você, do teu eu, tá? Bacana. Então já começa aí, né? Mulheres aí, ó, ponderadas. Quem sabe até vai refletir na tua beleza, tá? Porque também tem essa questão de estou me sentindo mais bonita, estou me assumindo mais, tá? Pode ser até. Vou até falar um pouquinho aqui sobre o corpo, né? Que eu vejo na carta do urso, aceitando talvez o teu corpo. Às vezes você achava que estava com sobrepeso, ou o teu corpo não era um padrão e agora você está aceitando, tá? Tem essa questão de aceitação. Eu acho bacana, tá? Porque ninguém é igual, né, gente? A gente tem que aceitar o corpo como é. Enfim. Na questão também, vamos lá, para outra parte. Agora pode entrar também homens aqui na leitura, tá? Na parte mental. O que está falando aqui? Talvez uma nova consciência, né? Está pedindo uma nova consciência. O que é uma nova consciência? Quando a gente vê, às vezes, que para o nosso crescimento, a nossa evolução, a gente precisa ter novas crenças. Renovação de crenças. Pode ser uma crença que estava te bloqueando. Eu não acredito no amor, não acredito que homem é fiel, eu não acredito, entende? Sabe esses padrões que a gente vai criando? Eu não acredito que eu consiga um bom trabalho, eu não acredito que eu consiga prosperar. Tem um padrão aqui que você vai quebrar, principalmente na primeira semana de outubro. E aí você tem que estar atento, atenta, porque essa informação ela vem quando você se permite. Lembra que eu falo sempre do tarot terapêutico de que tem que olhar para isso, tu tem que ter a consciência, porque às vezes a mensagem vem e você tá ali distraído, tá assistindo Netflix, um exemplo. Então assim, sejam atentos à informação, à quebra de padrão, a se abrir a pensar diferente. Isso não é fácil, às vezes tá tão enraizado, tá na família às vezes, sabe? Só que talvez aqui haja uma situação que você enxergue. Então, fique atento, porque eu acho bem bacana essa questão de mudar pensamentos, porque às vezes a gente. Principalmente família, tá? Essa questão de ficar repetindo. Por exemplo, pai e mãe não tiveram oportunidade, tiveram dificuldade financeira ou tem ainda, e você pensa igual, né? Então é muito comum a gente pensar igual. Só que ao mesmo tempo a gente pode quebrar esse pensamento que a gente está em outra era, né? Então, assim, era digital, uma era tecnológica, é uma era que está mudando, por exemplo, se for de trabalho, gente, ainda a gente está caminhando, tá? Tem algumas, principalmente cidades maiores, tá? Por exemplo, São Paulo, acho que já é muito normal o home office, né? Aqui no Sul não é tanto, não, pelo menos que eu perceba, mas está vindo. Tá? Então, assim, principalmente profissional, talvez aqui alguma questão. Enfim, vou deixar resumido aqui crenças, né, para vocês analisarem, até porque é uma leitura coletiva, não consigo detalhar, né? Parte emocional, novamente, já falei aqui da cegonha que fala também do emocional, né? Aqui é um 8 de copas, então a carta da lua, ela sempre fala do nosso inconsciente, que está ligado também com as nossas crenças, tá? O que está gravado, o que eu aprendi, qual é o padrão de pensamento, mas também emocional. Então a lua sempre o que reflete está dentro da gente. E a lua é bacana por quê? Porque a gente pode colocar luz em algo que está escuro. A lua ela fala da sombra, né? Então, o que a sombra representa? As nossas dores, os nossos traumas, as nossas travas, dificuldades, tá? Então, tá ligado ao emocional, porque ele é um 8 de copas, falando, às vezes a gente esconde emoção, tá? Às vezes pode ser uma falta de confiança, que você não tá vendo, uma falta uma baixa estima, né? Falta de autoestima. Não sei como se fala, é baixa estima, eu acho, né? Então, é uma falta de confiança em si mesmo.
até pela aparência, eu já falei aqui, tá? Então, quem sabe é o mês para vocês analisarem e fortalecerem isso. Poxa, querer ficar agradando os outros, querer entrar num padrão, às vezes você tem medo de se expor, e eu sei, eu trabalho isso também, apesar de estar gravando vídeo e ter também canais de rede social, gente, eu sofria bullying. Então, assim, tive que trabalhar e botar a cara a tapa também, sabe? E às vezes é desafiador. Mas se eu consigo, vocês conseguem também. Tô aqui para ser um canal dizendo isso para vocês, tá? Então, a gente pode fazer diferente com o que fizeram com a gente, né? E então fala dessa questão. E o 8 de copas, ele fala de precisar equilibrar, né? Que é algo que, como eu, assim, você já sofreu talvez por questões de autoestima ou emocionais, como eu falei, os traumas, não é de agora, pode ser do passado. E agora está precisando um equilíbrio de soltar, como eu falei, poxa, eu não mudo o que fizeram na época, mas eu posso mudar agora. E vida que segue, entendeu? Senão eu vou ficar lá pensando no que aconteceu. Foi, né? Então, é um pouco dessa questão de liberação, até diria. Luz, colocar luz na sombra, é uma liberação, né? Então, é muita cura aqui, tem quem sabe, tá? Quem sabe aproveitar essa leitura, sabe que é um momento de cura, autocura, inclusive. E urso. O urso pode ser mulheres ao teu redor, mulheres que convivem com você. Então aqui, se você é mulher, né, assistindo, pode ser irmãs. Quem sabe aqui uma mudança de convivência, mudança de comportamento com irmãs, mãe, sogra, tias. Então fala muito de mulheres próximas, né, familiares também, amigas não, tá? Primas, quem sabe, tias, né? Então, algo mais familiar. E tá falando talvez aqui que tá pedindo uma questão assim de, talvez essa questão de quando você curar esses traumas, essas dores, você entenda que não é a prima, não é a mãe, não é a sogra, é sobre como você lida, né? E eu sei que é profundo isso. A gente tá falando uma carta 10 de pausa aqui, tá? Então, assim, é o conflito. Às vezes você não se dá bem, tá? Eu não tô dizendo que a pessoa tem razão, ela tem uma consciência. E aqui tá pedindo para você continuar ou mudar o comportamento, cuidando do teu emocional. Por quê? Porque só vai se desgastar. Então não é para te entrar em conflito, porque aqui já tem um cansaço, já tem um desgaste, né? 10 de paus é quando a gente está assim no limite, né? Quando a gente não quer mais saber da pessoa. Só que às vezes não é chutando balde, entende? Às vezes é ficando quieta, às vezes é deixando pra lá, é cuidando de você, não é para entrar em conflito, né? Aqui pode até, vou ser sincera para algumas pessoas, aqui até as pessoas te desafiam. A sogra, eu vou falar sogra porque é mais normal isso, né? Mas pode ser mãe. Eles te desafiam a brigar. Então aqui são pessoas talvez orgulhosas, difíceis de lidar, pode ser narcisismo, né? Algumas mães narcisistas, que elas não querem, elas não são amorosas porque elas não receberam amor, né? Então, não tô falando que é fácil, mas sai dessa, que eu tá dizendo assim, sai dessa, libera, tá? Então, se você convive ou não importa aqui, tá? Se essa pessoa está aqui ou se já foi, já partiu, né, já faleceu, também não importa, libera dentro de você, né? Então algumas coisas podem falar do passado que ainda influenciam e pode estar acarretando no teu lado emocional, porque o urso é o nosso chakra cardíaco, é onde tem o amor e o ódio, né? Eu sempre falo das emoções positivas e negativas. Então, quem tem ódio, rancor é porque amou muito, tá? Ou quis amar. Então, nessa questão, eu acho bem legal vocês respira, cura dentro de si e vai, tá? Não é só sobre o outro, é sobre você. Como você lida com isso dentro de você. É bem terapêutico aqui, tá? Bem terapêutico. Então, tem algumas pessoas aqui que estão ligadas com pessoas narcisistas ou com rejeição, ferida de rejeição, geralmente com a mãe, né? Então, assim, o que é rejeição? Ela é diferente do abandono. O abandono é quando a pessoa vai embora. Então, por exemplo, geralmente é com o pai, né? Figura paterna. O pai foi embora, não criou.
não conviveu, não deu suporte, né? E mãe geralmente é aquela que fica, mas rejeita, ou seja, trata mal, não trata com amor, trata com grosseria. Entendem? Olha só, deu até um estralo aqui no pé. Então, assim, a gente muda? Não, a gente quebra um ciclo. Ah, então é isso, sabe? Então, algumas pessoas podem quebrar um padrão, um ciclo. A cegonha é a grande mudança e a mudança rápida, tá? De padrão de trauma, padrão emocional. Então, quem sabe, principalmente para quem tem filho, para quem não tem também, tá, gente? Mas para quem tem filho, não vai passar para frente a mesma coisa. Ou pelo menos vai ser, por exemplo, de 80% vai ser 20% só. Essa questão de não lidar com a criança com amor, não ter paciência às vezes, sabe? Às vezes acontece de a gente ainda ter um pouco desse resquício e se comportar assim com filhos. Mas aqui vai ser bem menor e já é uma cura. Então, cada geração, se passar para frente algo melhor, imagina que bacana, né? As gerações aí melhores, que antigamente era muito difícil mudar, se repetia muito. Hoje eu tô vendo assim que as coisas estão acelerando mais, e que bom, tá? Então eu acho que é cura de traumas aqui para algumas pessoas, tá? Eu acho bacana. A gente permite. Então, assim, tem a oportunidade de olhar um trauma e liberar, se permita. Não vem sozinha. Então vai chegar uma energia aí, aproveita, surfa nela, né? Então é meio que entra junto nessa. E a carta dos caminhos, tá, gente? Então, assim, não tem uma área específica. Estão vendo que é muito pessoal, muito emocional, muito de crenças mentais e tudo mais? Então, o que acontece aqui? Você mudando esses pensamentos, mudando a consciência, mudando essa forma de refletir o teu emocional, você tem melhores caminhos. Quem sabe aí é uma abertura de caminhos também, tá? O caminho tá na linha do futuro, inclusive. Não foi à toa que ela saiu aqui. Então, assim, abertura de caminhos, mudanças, novas escolhas, novas opções, novas oportunidades, tá? Então, o caminho tá aí. Então, às vezes, por exemplo, tá travada a minha vida. Cris, eu não ando, eu não consigo alguém para namorar. Aqui tá pedindo uma renovação emocional para que os caminhos se abram. Entende? Então, assim, é um reflexo. Bem legal essa leitura, que eu achei bem terapêutica, essa questão emocional. Teu emocional reflete, teu emocional e mental, até diria os dois, tá? Reflete na tua vida. E tu acha que é só situações e pessoas. Não é. Deixa eu ver, vida amorosa. Vida amorosa, o cavaleiro não saiu nem invertido nem nada, saiu de lado, né? Então é neutralidade. E a carta. Algumas pessoas podem receber um convite para sair, tá? Cavaleiro com um envelope, a carta, né? A carta da carta. É um convite, tá? Então vocês vão perceber que talvez alguém, não sei se bem diria novo aqui, tá? Como saiu neutro, pode ser uma pessoa que você já conheça, mas que tenha um convite, uma mensagem, uma conversa, tá? E aí, quem sabe é o mês para você entender que às vezes, não dá certo a minha vida amorosa, porque tá travando algo dentro de você, e é um momento de cura, autocura, para os caminhos irem para frente, para essas conversas aqui, ó, para essas oportunidades terem aqui um avanço, tá? Então, vida amorosa aqui, quem sabe, é uma questão também de trabalhar a forma que vocês estão conversando, quem sabe. Vocês estão esperando algo do outro, só que a conversa de vocês também, talvez aqui até analisar como vocês estão respondendo, como vocês estão interagindo, que a gente às vezes não percebe. Hoje tá tão rápido, o pessoal comenta tão rápido, fala de uma maneira tão sem pensar, que às vezes como é que eu posso dizer, é uma conversa muito vazia. E às vezes você não está percebendo que pode estar numa conversa vazia. Fundo do deck, flores, mais amor, mais alegria. Então vai falar com alguém, com o boy, bota vontade, né, gente? Não vai ficar aí quase morrendo para falar. Oi, tudo bem? É o que eu sinto aqui, talvez você precise aprofundar mais,
tá esperando muito do outro, tá? Porque o cavaleiro é assim, ó, tá esperando o homem chegar, ele fazer tudo, ele conversar com você, ele, entende? Então por isso que saiu, talvez a carta saiu deitadinha assim, ó. Então não espera só pelo homem, principalmente mulheres aqui, tá? Não espera só pelo homem fazer. É um puxãozinho de orelha, é. Da mesma forma, quem não está procurando relacionamento, quem já tem um relacionamento, que está pedindo talvez a mesma questão, tá? De não ficar só dependendo do homem. Conversa. Ah, mas é eu que converso e ele não. Tenta mudar a tua conversa. Dê espaço. Como é que eu falo? Assim, quando a gente fala demais, a gente não dá espaço para o outro, né? Então, assim, dê espaço, quem sabe, para ele falar. Chega de desculpa aqui, né? Gente, relacionamento, se os dois não fazem, é o meu cabelo descabelado aqui. Se os dois não fazem, se os dois não conversam, já diz muito de qual é o futuro dessa relação. Vocês têm que conversar. Tentam entender, quem sabe o emocional está refletindo e está pedindo uma mudança na conversa. Não estou falando por opinião, estou olhando as cartas aqui, né? Então a cegonha, a mudança, o emocional, o equilíbrio, a conversa na vida amorosa, então está pedindo alguma mudança aqui na forma que vocês conversam, alguma mudança na forma que você está chamando essa pessoa para conversar. Está sendo às vezes muito, o urso ele tende a ser ciumento, possessivo, então às vezes vai conversar, já cobra a pessoa, às vezes impõe alguma coisa, então tem que cuidar um pouquinho com essa energia em excesso. Vida profissional para o grupo 1, vida profissional para o mês de outubro, espiritualidade, solução, mais 2 cartas. Não vou tirar mais, senão vou ficar confusa. Gente, saiu chave e foice. Estava tão feliz com a primeira carta. Chave e solução, tá? Então, para quem está procurando oportunidade de trabalho, de renda extra, de novas oportunidades, tá? Bacana. Mas saiu uma carta de corte também, que é a carta da foice. Então pode ser que você precise entender que algo precisa ser tirado de você, algo que você tem que ficar sem, para depois poder... Entende que tem aqui uma trava. Para algumas pessoas pode até ser essa questão do mês 10 vir com cortes. Eu digo aqui mais financeiros, tá? Não digo corte, eu vou ganhar conta. Eu digo cortes financeiros, vai ter que talvez segurar aí, não gastar muito. Porque o 10, ele fala de algo que precisa ser feito logo. E ele fala de financeiro, tá? Ele é um pajem de ouros, então é um corte, uma economia, é segurar um pouquinho as despesas, tá? Deixa eu tirar aqui a fumaça um pouco. Então, para algumas pessoas até a solução aqui é gastar menos, que ninguém quer gastar menos, só mais, mas aí desequilibra. Vocês têm que entender que o equilíbrio financeiro é a consciência de vocês. Não dá de viver, por exemplo, num patamar X se vocês ganham Y. Muitas pessoas têm essa questão, né? Mas o dinheiro não para, o dinheiro... Mas é porque vocês não têm a consciência de que, eu vou colocar aqui as minhas despesas principais, e deixar talvez tantos por cento, a maioria que está assistindo aqui, comenta, tantos por cento para gastos de besteira, assim. Besteira, tem gente que gasta com roupa, acessório, mulher gosta de comprar muito acessório, beleza e tal, e às vezes compra todo mês. Precisa? Todo mês? Às vezes não. Outras pessoas gastam com comida, fast food, comida pronta. É necessário? Toda hora? Entende? Então, assim, a solução financeira aqui para muitas pessoas é enxugar, é cortar excessos, é limitar. Vai ter que fazer uma planilhinha aí, tá? Para colocar ali, olha, eu posso gastar valor X por mês de besteirinha. E é a vida adulta, gente.
Eu sei que é gostoso gastar, mas às vezes é por causa do emocional. Compulsão pode ser aqui também o urso com a lua, tá? Para algumas pessoas, compulsão não só de alimentação, algumas pessoas gastam com comida pronta, tá? Fast food, e aí tem que cuidar, que daí mexe no teu corpo. Saúde, sobrepeso, problemas cardíacos ou compulsão por compras. Eles me contam tudo aqui. Às vezes a gente não percebe, mas isso faz muito. Gente, é assim, ó. É, a gente deveria ter educação financeira, tá? Isso desde pequeno. Eu tento até ensinar pro meu filho, mas às vezes eu nem consigo, porque como eu também não tive, e eu sou uma pessoa, sou capricorniana, né? Então, assim, eu não gasto com qualquer besteira. Eu gasto com capricornianos aí que estão assistindo, com conforto, ou até virginianos, quem sabe, que são mais parecidos. Conforto, uma boa comida às vezes, mas não é toda hora. É um bom restaurante, entende? Mas não é toda hora. Então, assim, a gente quer qualidade às vezes, mas não é, a maioria não é gastando em excesso, tá? Mas, enfim. Então, assim, não sei aqui, vai ter que colocar. Eu não tenho outro jeito de falar se não colocar no papel, na planilha. Porque como é que tu vai controlar o teu dinheiro se chega ali na hora? Mesma coisa que ir no mercado com fome. Chega lá, dá vontade de pegar tudo. Entendem? Que nem criança. Ai, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Hoje meu filho já sabe. Eu não levo muitas coisas. Ó, escolhe aí 2 coisas que pode levar. Né? Então, assim, é uma consciência que a gente tem que ter, gente. E aí você se adapta, não é ruim, não é que você vai passar dificuldade, pelo contrário. Tá, já falei demais aqui, tá? Então, assim, é cortando excessos, tá? E aí o excesso vocês têm que ver, cada um sabe qual que é o excesso aí. Deveria. Vamos lá. Conselho final, conselho final. Eu vou tirar o tarô. Vamos lá. Conselho final. Conselho final. Conselho final. Mundo invertido. Conselho final para o grupo 1, mês de outubro. Conselho final. Gente, ó, já saiu o mundo invertido? Para quem sabe do tarô, qual que é o conselho aqui? A roda gira, né? Então, assim, o mundo é um novo começo. É a última carta dos arcanos maiores aqui, né? Então, assim, é um novo começo. Então, talvez aqui a gente tem que finalizar joguinho. Meu, consegui aqui até o final. Zerou. E agora? Então, assim, é um recomeço. É uma oportunidade bacana, entende? Só que tem muitas pessoas que ficam presas ali. Por quê? Porque não enxergam que a mudança ela faz parte de um novo ciclo. Tem gente que daí fica esperando só a mudança ano que vem. Entende? Então, assim, por que ano que vem você pode fazer hoje? Entende? Então, assim, cegonha com o mundo invertido, não se prenda. Se permita. Cuidado na bolha que você se coloca. Ah, eu passei o ano. É uma revisão, quem sabe, tá? Desde o começo do ano até agora, o que você tem feito? Qual a mudança que você fez? Ou tá sempre fazendo a mesma coisa? Tá sempre reclamando da mesma coisa? Aqui tá pedindo uma mudança, tá? Uma virada de chave, quem sabe aqui. E depende de você olhar para isso, porque aqui tá invertido, é como se você estivesse evitando. Tá na bolha, tá sempre ali fazendo as mesmas coisas, tá na hora de mudar, tá? E a mudança ela vem com o quê? Constância. Ela não vem com, agora eu vou me jogar aqui. Não, ela vem com constância. Rei de espadas, então é o teu campo mental. Conselho aqui, né? Mude o teu campo mental, gira a chave, muda. Padrão de pensamento, crença. Aqui eu não diria muita coisa, porque daí assim, ó, reverbera na tua comunicação, a tua forma de pensar reflete a tua forma de agir, teu comportamento, né? A tua comunicação. Talvez são pessoas que pensam demais.
E aí, nem sempre, eu sempre falo assim, né, nem sempre o mais inteligente se dá bem na vida. Por quê? Porque às vezes o mais inteligente ele vai pensar, 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 vai querer tudo certo. E aquela pessoa que entende que, cara, eu vou aproveitar uma oportunidade aqui e consegue, sabe? É uma pessoa que se joga um pouco, que não quer saber, não fica controlando. Ah, eu só vou conseguir um emprego se for lá em tal lugar. Ah, mas eu não consigo emprego. Mas você não se arrisca, entende? Então tem um controle da tua parte de não querer se arriscar, de querer tudo certo. Da mesma forma, a vida amorosa, tem algo que você não solta, ou talvez até essa questão de se o outro não colaborar, é problema dele, é meio que você tem que encarar isso e não ficar quebrando a cabeça, e não ficar investigando, e não ficar entendendo os porquês. Às vezes não existe o porquê, às vezes é sobre a pessoa é zero, a pessoa não tem consciência. Vai lá, faz alguma coisa que não era sobre você. Ah, é que você me machucou. Machucou, mas é uma pessoa que tá nem aí às vezes, entende? Tá sem futuro, tá sem projeto, não sei. Então assim, aí você fica quebrando a cabeça por causa disso. Que não fala específico, tá? Tô falando vida amorosa e trabalho, mas pode ser com outras questões. E o eremita? O conselho do eremita aqui é de dentro para fora. O eremita é o quê? A gente precisa olhar internamente. É o meu eu primeiro, por isso que saiu a leitura aqui com a mulher, talvez, né? É assim, tudo é reflexo, o meu eu. Então, eu tô me sentindo sozinha, eu tô sozinha. É um reflexo que às vezes você precisa se acolher, aproveitar mais coisas que você gosta, se mimar mais. Às vezes a gente não faz isso, a gente não se trata bem, aí a gente quer encontrar alguém que trata a gente bem. Então, o eremita, eu gosto de mostrar as cartas, ó, porque o eremita tem uma luz interna, tá? Só que ele acessa nesse ponto de silêncio. Preciso de um silêncio aqui, preciso olhar para mim. Não é enchendo a cabeça de pensamentos, que nem o rei de espadas, entende? Então, o rei de espadas, ele quer racionalizar, ele quer entender, ele tem uma mente muito aguçada. Só que aqui está pedindo uma pausa, tá? Então, se vocês são pessoas que têm a mente muito acelerada, ansiosa, enfim, vocês precisam dar pausas. Ah, é que eu trabalho com isso e a minha cabeça fica turbilhão. Então, na tua vida pessoal, vai ter que tirar um tempo. Ah, mas eu sou assim. Se você continuar assim, a gente não a gente está ansiosa, a gente está preocupada, a gente está estressado. Então eu gosto de trazer esse olhar para vocês entenderem que não é desculpa, tá? É que vocês precisam olhar para vocês, cuidar de vocês, é vocês que são a luz aqui, ó, vocês que têm o brilho interno, vocês têm que acessar, às vezes vocês esquecem, ficam procurando no outro. E a gente aprende muito isso, meu trabalho vai me realizar. Se eu não me sentir realizada, meu trabalho não vai me realizar. Posso ganhar horrores, se às vezes dentro de mim não tá, entende? Então, da mesma forma, relacionamentos, né? Se eu não estou bem comigo mesma, às vezes eu não estou com projeto, não estou animada, estou sempre estressada, reclamando, lá, o reflexo no relacionamento também. O outro pode se esforçar ao máximo. Então, aqui o conselho final, ele já fala um pouco dessas situações, tá? Então, mundo invertido está pedindo uma mudança, tá? Principalmente aqui da forma que você controla ou vê o mundo, tá? Essa questão mental. E pedindo mais pausa interna, tá? Eu achei bem bacana que é uma leitura bem de cura interna, cura emocional, tá bom? Gratidão, grupo. Faz a tarefinha de casa, comenta, curte, compartilha e ajuda aqui na interação, tá bom? Tenha um bom mês aí de outubro e até mais. Para quem escolheu grupo 2, a pedrinha verde, vamos lá, a energia principal, criança. Energia da criança para outubro, grupo 2, vamos lá. Criança, gente, é inocência,
Cuidar talvez com a inocência, com a falta de percepção, tá? Já vou entrar um pouco mais no assunto para entender um pouquinho que a carta da criança ela fala de um olhar lúdico, ela é um olhar que espera dos outros, que tem uma expectativa, que não olha a realidade, às vezes olha, por exemplo, uma situação que às vezes não é. Por quê? Porque ela tem uma inocência, ela não vê a maldade. Também refere-se aqui à esperança, tá? Então a gente, por exemplo, assim, eu quero que esse mês seja melhor, eu quero que tenha uma renovação, uma melhora. Então fala também de uma esperança, que é bacana, tá? Eu acho que é legal a gente ter esses pensamentos assim, ter esperança e ter fé também. A gente aprende muito nessa questão de intencionar, né? Colocar uma intenção boa, ter uma esperança, colocar uma intenção boa, que as coisas melhorem, né? Então, às vezes, principalmente processo difícil, né? A gente quebra a cara, uma hora a gente cansa, e aí vem essa sensação, poxa, eu tenho que ter esperança aqui, eu tenho que acreditar que vai melhorar. Então é legal, tá? Mas deixa eu entender mais aqui, para ser mais assertivo. Grupo 2, qual é a situação referente à energia principal para outubro? Para outubro 2025, grupo 2. Qual é as situações principais referente à energia da criança? Grupo 1. Vamos lá. Primeiro, não tem como eu olhar para essa carta e dizer que ela é só comunicação, tá? Porque ela veio muito com algo espiritual também, tá? A carta é a pena aqui, né? A mensagem, o recado pode ser espiritual. E o que isso quer dizer? Talvez, como eu falei, a criança ela vem com um novo tempo, ela vem com um novo olhar. Talvez você olhe com muita inocência algo. Eu vou falar mais do campo espiritual, tá? Então, assim, eu tô esperando aqui um recado do meu guia, tô esperando um recado da minha espiritualidade e nunca chega. Você fica se iludindo, talvez, com o recado. Calma que essa palavra eu já vou explicar, se iludindo, tá? Então, às vezes a gente tem uma inocência de achar que vai ser uma mensagem de amor, de carinho, lá. Às vezes, a nossa carência, que a criança ela é carente, né? Ela quer proteção. A nossa carência, ela reflete muito no campo espiritual, tá? Por quê? Porque a gente espera da espiritualidade, dos mentores, para salvar a gente. E eu gosto de falar um pouco disso, tá? Porque eu acho que a espiritualidade está com a gente. E nos momentos, vou até dizer assim, algumas fases da minha vida que eu não estudava espiritualidade livre, que eu era, né, da religião que eu nasci, né, que é católica, mas eu via que às vezes num momento de desafio na minha vida eu sentia que a espiritualidade não estava comigo. E aí tem aquela percepção de, poxa, eu estou abandonada aqui. Só que o que eu aprendi, gente, que a espiritualidade ela não nos abandona, é a gente que se desconecta, é a gente que se distancia. Então meio que tá falando aqui de uma inocência, assim, eu vou aqui pedir ajuda quando eu preciso, mas você tá agradecendo quando as coisas acontecem, quando as coisas boas acontecem? Que é uma coisa que eu também não fazia, entende? Então, assim, tô passando o recado que eu acho muito bacana, esse olhar de não seja inocente, agradeça quando precisa também. Eu sempre puxo a orelha das minhas clientes, consulentes, eu falo, faz uma vez na semana, uma limpeza, um fortalecimento com os teus guias, uma comunicação, um agradecimento, uma oração. E isso é muito bom, porque a gente vai se aproximando. Então, não fica olhando ludicamente, assim, de uma maneira assim, nossa, aqui quando eu precisar vai me salvar. Às vezes, não é que não salva, é que às vezes a gente espera sempre uma ajuda, entende? Tem uma carência, que eu diria assim, né? Que a criança, ela fala de algo que eu não consigo sozinha. Só que às vezes é um desenvolvimento apenas, entende? Então assim, pode ser que agora tu precisa de auxílio, mas tu tem que fazer a tua parte de desenvolvimento, porque a criança ela se torna adulta.
Então, meio que assim, tu vai ter um fortalecimento espiritual aqui, tu vai ter mais conexão, tu vai ter mais avisos, mais chamados, mais recados, desde que você experiencie, aprenda, se desenvolva. Certo? Para trabalho, vamos lá. Para trabalho, gente, oportunidades, tá? Então, quem escolheu o grupo 2 tem oportunidade de trabalho, tá? Âncora, com a carta. É o que? A contratação, o chamado, a entrevista. Criança é algo novo chegando, tá? É a novidade também. Então, para quem está procurando trabalho, novas oportunidades, muito favorável. Então, faz a tua parte, entrega currículo. Fica atento a oportunidades também, porque às vezes é isso. Às vezes a gente olha agora, começo do mês não tem oportunidade, não me chamaram, mas aí pode surgir, durante o processo, pode surgir aí novas vagas, tá? Então, fica atenta, atento. Não sei se é um grupo de pessoas aqui que quer mudança de trabalho, está no trabalho, quer mudanças, né? Eu diria para pensar. Eu estou dando uma leitura coletiva, não posso ser assertiva, não posso dizer mudem de trabalho, tá? Mas aqui eu acho meio arriscado, vou dizer para a maioria das pessoas, eu acho que é meio arriscado ainda. Ainda é muito cedo para trocar. Então eu diria assim, calma, tá? Ainda não é um mês, principalmente por causa da tua estabilidade, talvez, tá? Nessa questão de mudança. Não sei se é porque é final do ano, não sei. Tá? Quem está em dúvida, quem sabe fazer uma leitura particular para entender melhor. Mas aqui eu diria calma, tá? Não arrisca uma mudança. Ok. Outra questão, outra situação é espiritual, né? Que eu já falei um pouquinho ali da carta, né? E vem também na estrela, né? Na estrela também é campo espiritual. Então pode ser aqui vocês tendo nova conexão, vocês descobrindo talvez uma nova conexão. Pode ser aqui a espiritualidade se comunicando através de pessoas mais novas, tá? Estrela com criança pode falar de pessoas mais novas ensinando algo a você, falando algo para você, ou até curando algo, mostrando para você algo que cure você. Sabe quando, às vezes pode ser até filhos aqui, tá? Que a criança, ela é tão pura que ela ensina a gente, né? Então, assim, às vezes ela fala uma palavra tão, assim, amorosa, tão inocente nessa questão, assim, de cura, que é uma cura pra gente. Então, às vezes, num dia que a gente tá se sentindo péssimo, assim, incapaz, nossa, eu não sou nada, não sou ninguém aqui, e chega a criança e fala assim, nossa, você é tão especial, você mora no meu coração. Então, isso pode ser um recado da tua espiritualidade dizendo, isso que está acontecendo é um fato, não é o que você é. Às vezes a gente mistura um pouquinho, né? Olha o teu brilho, né? Porque a estrela, ela fala de brilho pessoal. Ela fala de esperança também, tá? As duas cartas, criança e estrela, ao meu ver, tem algo muito parecido com essa questão de esperança, melhoras, renovação, olha mais à frente, tá? Então, quem sabe aqui é uma questão de você confiar mais. Ainda é cedo para algumas questões, mas você precisa confiar mais. Confiar, acreditar, enfim. E a última carta é a casa, tá? Que pode representar família, lar ou ambiente. Criança com casa pode ser rotina aqui também, tá? Verifica como tá a sua rotina, se não tá muito assim, sem responsabilidade, sabe? Uma coisa assim, um dia eu faço uma coisa, fica uma bagunça, fica desorganizado. Pode ser filhos também aqui, tá? Então, desorganização de rotina com filhos. Tá pedindo um ajuste.
Jardim. Ah, pode ser digital, tá? Social digital. Então, rotina de filhos muito na rede social ou no digital, plataformas, lá, né? Nem vou entrar em muita coisa ali. Então, para quem tem filhos aqui, veja a rotina, tá? Melhore, verifique se não está muito tempo em meios digitais, muito tempo. Porque a cara do jardim que sai no fundo do deck é a nutrição. Então, o que está nutrindo? O que essa criança está aprendendo? Às vezes a gente acha que está assistindo uma coisa e tem outra, sabe? Tem. Não sei. E cada um tem que ver, tá? E se vocês não têm filhos, né? Essas questões, tá falando aqui talvez de um novo hábito, tá? Uma nova rotina, um novo hábito. Pode ser inclusive um hábito mais. Um hábito pequeno que pode te deixar melhor, mais motivado. Mais motivada assim, nessa questão, nossa, vou fazer aqui uma brincadeira, uma dança, não sei, algo espontâneo, eu diria assim, porque a criança ela traz sempre essa questão de espontaneidade. Então, algo leve, algo que te deixe livre. Ai, gente, não sei. Raposa. Talvez aqui tá levando muito a sério a rotina. Obrigação, só na obrigação. Ai, a gente adulto, a gente perde um pouco disso, né? A gente vai, tem o casa, almoço, filho, trabalho, tem um monte de tarefa, um monte de obrigação. Esquece um pouquinho da brincadeira. E a brincadeira é o quê? Não é em si brincar, mas pode ser uma brincadeira de falar, contar piadas. Tem algo aqui que precisa ser mais divertido. E a cegonha é a mudança. Então, algo que pode ser mais divertido aí. Mais espontâneo. Tá. Vamos por vida amorosa, né? Grupo 2, vida amorosa. Grupo 2, já saiu aqui. Jardim, trevo, lírio. Eu acho que cabe aqui tanto aos solteiros, solteiras, quanto para quem está no relacionamento, tá? Casado, namorado, enfim. Aqui é um recado bem geral. Então, assim, ó, primeiro, para quem tá solteiro e solteira, tem a oportunidade de conhecer pessoas, tá? A carta do jardim é a carta da vida social. Então, é expansão, tá? Então, é meio que aqui você tem que estar no meio de pessoas, tá? Então, se você quer conhecer alguém, tem que estar conectado aqui, tá? Tem que, talvez, movimentar, caminhar, estar no meio de pessoas, grupos, rede social, tá? Tem que estar no meio de pessoas. E aí é uma oportunidade de você conhecer o trevo e o lírio. Não que seja rápido, tá? O trevo ele tem uma simbologia que não é só o trevo da sorte, ele tem um obstáculo. Então pode ser que você, por exemplo, conheça uma pessoa e demore um pouquinho para vocês interagirem, demore um pouquinho nessa questão, vou colocar rede social. Você vai lá e segue a pessoa, tá? A pessoa demora um pouquinho para seguir você, sabe? Você curte uma foto, a pessoa demora um pouco para retornar, sabe? Então tem que ter paciência, né? O livro ele fala de calma, de coisas que são maturadas, que se fala a longo tempo. Então não é rápido, tá? Tem que ter paciência aqui. E para quem está no relacionamento, namorando, casado, fala essa questão de socialização, tá? Que o jardim fala também de diversão, movimento, tá? Mas que precisa ser levado com calma. Então, assim, ao mesmo tempo que tem uma oportunidade para vocês criarem talvez um bom relacionamento, e pode ser referente também à vida social de vocês, né? Um casal passeando, saindo, né? Se divertindo, saindo para ter uma noite de casal, né? Conversa, jantar, enfim. Está pedindo também um ajuste. Porque o trevo com o lírio está pedindo para ir com calma, né? Então são coisas que vocês têm que analisar. Pode estar referente também à questão financeira, quem sabe? Tá? Se vocês estão no negativo, tem pessoas que podem ser assim, é verdade, eu quero sair, meu marido nunca quer sair.
às vezes você tem que olhar que a carta central aqui é um 6 de ouros, tá? Então, às vezes vocês têm que analisar se é um impulso ou se é favorável, porque às vezes o parceiro ou a parceira está se preocupando com o palpável, ou seja, o dinheiro, às vezes nessa questão dos gastos, quem sabe, tá? Então, não estou dizendo aqui que é para sair para extravasar. Vocês podem fazer coisas, talvez, aqui é uma opção até, tá? O 2, o trevo, ele representa talvez outras opções. Você está olhando só uma. Talvez tenha uma resistência nessa questão. Ah, eu quero só ir naquele tal lugar. E aí, pode ser que tenha que outras opções também. Que você possa ver, pensar, analisar. Enfim, saiu bem amplo, tá? Mas dado o recado. Vida financeira, trabalho, grupo 2, vida financeira, trabalho, grupo 2. Vida financeira, trabalho, saiu aliança. Grupo 2. Aliança é o comprometimento, tá? Então, assim, como é que tá essa questão do teu trabalho? Tá fazendo o que precisa, tá deixando as coisas assim, irem? Por quê? Porque que tá pedindo para você olhar para isso, principalmente se você tá sem vontade, tá? Porque assim, o caixão é sem vitalidade. Principalmente para quem vende, quem sabe, tá atendendo cliente assim, tá desanimado, então meio que tá pedindo aqui para você observar. Às vezes você tá reclamando, presta atenção, mês 10. Tá reclamando que não tem venda, bota energia aí, porque a carta da raposa é uma carta de aproveitar a oportunidade. Você vai ter que aqui, cara, usar a tua inteligência, usar a tua perspicácia aqui, usar, vou fazer aqui, não é morrendo. Eu dou risada aqui. O 8 de... o caixão, que é a carta 8, ele fala de desânimo. Talvez seja com trabalho para algumas pessoas, tá? Ai, tô tanto tempo aqui fazendo a mesma coisa, tô desanimado. Então, assim, observe o teu comprometimento, porque às vezes a gente pode estar perdendo aqui, você pode estar perdendo vitalidade, gás, vontade, tem pessoas observando, tá? Então, assim, ó, a raposa pode ser um chefe, pode ser uma pessoa que da equipe que está te observando. Eu sei. Financeiro também nessa questão não diz muito, tá, gente? Então, assim, observa. Eu vou entregar aqui mais sobre trabalho que financeiro. Financeiro, comprometimento de soltar algo que você não está percebendo. Carta do cão. Ah, gente, não, né? Talvez aqui essa aliança represente algumas mulheres que são dependentes dos homens, que até trabalham, mas o homem acaba assumindo mais o papel, porque a carta do cão é dependência, junto com a raposa. Pode ser que você fica dependente de alguém. E aí a carta do fundo do deck é a montanha, que é a barreira, a dificuldade. Pode ser que você não engrene no trabalho, no financeiro não tá legal, tá, né? Pode ser ganhar pouco, né? A carta do caixão, às vezes não é o suficiente. E aí você acaba desanimando. E aí cria uma dependência. Livro. Como você resolve essa situação? Ou por conhecimento, tá? E realmente é buscando conhecimento, entendendo por que não tá dando certo para você. Por que você tá sem energia, por que você tá desmotivada, tá? O livro é o conhecimento que você precisa ter. Então, ou é
assistindo um vídeo, um curso, lendo um livro, buscando entendimento sobre por que não está dando certo. E tem oportunidade de melhora. Talvez vocês acham que o parceiro também não contribua muito, né? Não ajuda, não incentiva. Vocês estão... Pode ser isso aqui, né? A gente busca às vezes do parceiro um incentivo e às vezes o parceiro ele não olha da mesma forma. Ele olha tipo assim, vai atrás. Então são olhares e percepções diferentes. Cinco de paus, conflito. Pode ser aqui que tem casal que não é que não joga no mesmo time, é que não tem a mentalidade de ser um casal próspero. Isso acontece muito, tá? Às vezes cada um olha para o seu processo individual e não contribui para o outro crescer, não dá ideias, não até dá ideia errada, sabe? Se fizer sentido essa leitura para você, o que eu vou dizer aqui, tá? Cuida com opinião, principalmente do parceiro, sabe? Por mais que o parceiro aqui, mas meu marido, meu namorado, lá, ele é bem financeiramente, mas assim, às vezes teu caminho é diferente. Tem gente que consegue desenvolver em algumas áreas, tem gente que não, então assim, não, eu diria até que para não se comparar ou não pedir ajuda pro companheiro, tá? Tem que ter um entendimento a mais aqui. Não sei se é ele ou se é você que não consegue se desenvolver, sabe? Enfim, vai ter solução, tá? Então veja aí o que faz sentido essa questão do livro, né? O livro ele é a solução que você consegue. Então é um vídeo, é um livro, é algum conhecimento. Diria até aqui sobre livros sobre como enriquecer, como fazer dinheiro, como ser próspero, algo voltado à mentalidade. Quem sabe te auxilie, ajude a você a compreender as suas travas. Às vezes você acha que está fazendo de tudo, só que a aliança ela é um as de paus, ela é um fazer, ela é um... Talvez aqui falta mais... Não é colocar a mão na massa, mas falta mais tipo, se jogar mais assim nessa questão de falar para os outros, dizer assim, eu trabalho com isso. Tem uma questão, não é o outro que tem que fazer, é você, sabe? É você que tem que... A aliança é o compromisso que você cria de iniciar algo, de iniciar um fazer. Enfim, talvez eu não consiga entender muito, sabe por quê? Porque às vezes é muitas profissões diferentes, né? Aí vai... Mas enfim, vamos lá, o conselho final, grupo 2. Grupo 2, conselho final para o mês de outubro de 2025. Qual o conselho final com o tarô? Ó, 2 de paus. Sai bastante carta. 2 de paus na indecisão. Pode ser nessa questão do trabalho, pode ser na vida amorosa, tá? 2 de paus invertido, é a indecisão. Você tem um problema, talvez, de decidir. Ou de olhar duas opções. Tá olhando só uma. 3 de espadas, o carro, 5 de ouros e o mundo. Olha, o mundo também saiu no conselho lá do grupo 1, não sei se vocês ficaram em dúvida. Vamos lá.
2 de paus com 3 de espadas é que realmente você sofre, tá? É um conflito que você está, que você sofre, tá? O coração aqui, ó, sofrido, doído. Aí o que que acontece? Aí você tenta, né? Que é o carro, ó, movimento. Ou tá pedindo movimento, vamos lá. Só que, gente, sem a decisão, então vamos estar de cabeça para baixo mesmo, tá? Ó. Sem a decisão, sem você decidir o que você quer, o carro sai desgovernado. Então não adianta dirigir a carruagem, mas vamos atualizar para o carro. Vamos modernizar. Então se você sai, se joga num carro, por exemplo, sem a decisão de onde ir, o carro vai ser desgovernado, não vai, né? Não vai ter parada, não vai, entende? Então assim, primeira coisa que vocês têm que fazer é decidir. Decidir. E é uma responsabilidade sua, tá? Ah, eu quero estar nesse relacionamento. Ou eu voltei para um relacionamento. Ou vou ficar com uma pessoa aqui, vou dar uma chance. Ou vou conhecer uma pessoa aqui, vou me abrir para isso. É uma decisão. O que não dá é de ficar no meio termo. Ai, será que vai dar certo? Conhecem alguma pessoa assim? Será que vai dar certo? Aí começa aí, tipo, já, tipo assim, tá investindo, mas tá em dúvida. Entende? Então, o 2 de paus me apresentou muito isso nessa leitura, sabe? Ela tá olhando, se vocês analisarem aqui, ó, ela tá olhando para uma opção, como se acreditasse, mas aí tem a outra opção deixada de lado, que tipo, ela tá olhando para uma opção, mas a outra tá ali. Então, meio que eu senti nessa leitura que vocês têm que definir o que vocês querem. Não dá de ficar assim, ah, mas se não der certo aqui, eu volto para isso. Pode ser trabalho também, ah, mas se não der certo aqui, daí eu volto pro CLT. E aí você acaba ficando na dúvida, ficando, né, sofrendo, porque não é fácil ficar sempre em cima do muro, vou e não vou, né? E o carro desgovernado indo loucamente para algum lugar, mas não sabe aonde. E aí o que acontece? O 5 de ouros, que é o que? A dificuldade de realizar. Aqui, principalmente campo financeiro, tá? Aí fica lamentando, aí o dinheiro não é o suficiente. Só que o 5 de ouros, tá? É uma escassez. Porque a chave tá aqui, ó, e a porta tá aqui. Então é meio que você desanima por escassez. Então você tem vontade, tá? Quer fazer as coisas, mas fica em dúvida. E aí sofre e fica o carro desgovernado. Tipo assim, como se você deixasse a vida decidir por você. Ah, então no caminho eu vou achar o caminho. E se você direcionar, se você intencionar, se você abrir oportunidades, ao invés de vou aceitar qualquer coisa. Porque pode ter um desespero financeiro também, tá? Então, assim, 5 de ouros é dificuldade financeira, é escassez, como eu falei, é o medo de ficar sem dinheiro. E o carro é, tipo, meu, tem que pegar qualquer coisa. E a última carta sai o mundo. O mundo é mais opções. Então, se for trabalho aqui, cuidem para não se apavorarem por causa de dinheiro, tá? E aceitar qualquer coisa. Porque o mundo tem oportunidades. Só que vocês precisam enxergar. Então, tem que ser mais visto. Talvez eu estou falando aqui com um grupo de pessoas que tem um trabalho que empreendem. Não sei, porque aqui eu estou sentindo que é meio que vocês ficam em dúvida, não tem resultado financeiro, só que tem mais oportunidades que vocês não estão vendo, ou seja, tem que ser mais visto, tem que ser mais divulgado, tem que ser mais falado. Ai, eu chutei a câmera, olha só. Tem que ser mais divulgado, chutou a câmera. Entendem? Então, assim, não entrem no desespero, quem sabe em outubro. A solução está na carta do mundo, tá? O mundo, ele fala de mais opções. Então, basicamente é isso. Basicamente, está falando aqui para vocês buscarem opções mais, quem sabe aqui, renda extra?
Mas daí fica dividido. Será que essa renda extra que tá falando não é o que justamente fica dando impasse, que é o 2 de paus? Vocês ficam fazendo mais de uma coisa e daí não focam em uma? Pode ser também, tá? Então, analisem aí. Fica o que é. Eu diria que é mais essa questão de trabalho. Do que financeiro, né? Mas enfim. Do que amoroso. Olha, grupo 2, não sei dizer, tá? Você vai ter que esperar aí um mês, verificar qual é a situação. Quem sabe é um momento aí de reflexão para vocês, tá bom? E é isto, vou encerrando. Gratidão, curte, comenta, compartilha, ajuda, contribua. Gratidão, um ótimo mês para vocês. Grupo 3, quem escolheu a pedrinha branca? Grupo 3, vamos lá para a energia principal do mês de outubro. Urso, grupo 3. Opa, refletiu aqui, aí. Urso. Carta do urso. Nossos excessos. Tudo que está em excesso na tua vida vai ser pedido para analisar, né, em outubro. Então, pode ser aqui, vamos lá. Corpo, sobrepeso, emoções, compulsão, feridas emocionais, né, que tá ligada a isso, excessos na tua vida. Muita proteção, ciúme, sabe quando o urso ele tem uma representação, tá, do urso queridinho, carinhoso, mas no arquétipo dele em excesso, ele é possessivo. Então, cuidem com o excesso. Já vou tirar aqui para ver o que é exatamente, tá? Cuidem com os excessos, quem sabe? Porque esse mês ele tá pedindo aqui talvez um alinhamento, tá? E é sobre vocês. Vamos ver o que é aqui. Grupo 3, qual é as situações para o mês de outubro de 2025? Quais são as situações? Grupo 3, referente à energia principal do urso. Quais as situações? Não é possível? Gente, dois ursos na mesma leitura? Não. Impossível. Ó, eu vou mostrar pra vocês que eu não tô mentindo. Urso e urso. O que acontece aqui? É um casal ciumento, quem sabe? Olha que linda essas cartas, né? Gente, é um casal que fica brigando por ciúme, por disputa. Pode ser mais de um urso aqui. Ai, imagina um casal aqui. Ixi! Cuidado com esse excesso, tá? Como eu falei, ciúme é possessão. Ciúme não é amor. Ciúme é controle. Se vocês têm aqui uma energia de que tem que ter controle na relação, o parceiro ou a parceira tem que falar tudo pra vocês, insegurança de vocês. O urso, ele sempre é falta de confiança. Então já entra aqui em relacionamento abusivo, tóxico. Grupo 3. Se vocês não confiam, tá? Até desanimo fazer leitura assim. Se vocês não confiam no parceiro, por que vocês estão nesse relacionamento? Porque aqui vocês vão sufocar um ao outro, ou o parceiro vai te sufocar, ou você vai sufocar o parceiro, ou os dois. Então já entro aqui, já dizendo, perceba, há um excesso.
assim, vamos para outra carta, outra situação. Âncora, tá? Cuidado com a falta de hábitos, né? Tipo assim, sempre faz a mesma coisa. Então, é um hábito que te estagna, é um hábito que te prende, tá? Então, hábitos o que aqui? Alimentares. Pode ser que comendo sempre as mesmas comidas, não tendo outros hábitos, doce, repetição, estagna. É a carta do trabalho também, tá? Mas eu não senti que é muito isso, mas eu vou falar. Carta do trabalho é um excesso. Vocês podem aqui ou ter um líder tóxico ou vocês serem tóxicos no trabalho. E aí? São muito exigentes, cobram demais os outros, ficam emburrados, são teimosos. Então é o excesso de um comportamento tóxico dentro do campo de trabalho. É o meu líder, a minha líder, o que eu faço? Não tem muita escapatória aqui, né? Talvez está pedindo aqui que você lide com o campo mental, para saber lidar com esses desafios, para não se estressar, se incomodar, né? Porque a âncora é um 9 de espadas, ou seja, é uma sobrecarga mental. Talvez você vai precisar lidar melhor esse mês, tá? E se for você aqui, tapa na cara. Por você aqui tem uma oportunidade de você olhar para isso, tá? E ver por que tá agindo assim, porque talvez foi ensinado assim, tá? Talvez você é uma... Vou falar com mulheres aqui, tá? Você é uma mulher forte, empoderada, que aprendeu a ser assim para se defender. Mas tem algo aqui em excesso que tu acha que é proteção, tu acha que tu tá fazendo certo, só que tem uma sobrecarga, tem um peso, né? Então é aquela mulher que faz tudo, é aquela mulher que às vezes nem é só no trabalho, é aquela mulher que quer dar conta de tudo, e aí chega a ter uma exaustão, chega a ser cansativo dar conta de tudo, entendem? Agora que eu vi que é um 10 de paus com 9 de espadas, é total, sobrecarga, cansaço, exaustão. Pode ser mãe, tá? Porque tem a carta da criança também aqui, então a gente já parte dessa questão de trabalho, querer dar conta de tudo, e ainda tem a função em casa, mãe, cuidar do lar. Para algumas mães aqui tem que cuidar com super proteção também, tá? E aí a gente entra numa pauta que assim, eu sei que o mundo tá bem louco e que a gente, nós mães, né, a gente tem muita essa questão da base em casa, né? Então assim, não cobrar demais a criança, não sufocar demais a criança. O que é proteção demais? Às vezes não deixa a criança se sujar, brincar, mesmo sendo seguro na tua casa, entende? Então deixa a criança ser mais livre. Eu sei que às vezes tem mães aqui que fazem para o bem, vai se machucar, lá, 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 mas é necessário às vezes, entende? A criança ela quer explorar, e aí a criança sai do lado da âncora, né? Que é uma carta de trava, tipo assim, meio que a criança tá travada. Ela precisa gastar energia, então às vezes aquela criança que quer extravasar porque tem muita energia e aí acaba sendo muito regrada, não faz isso, não faz aquilo, e aí a criança fica frustrada, né? Porque a carta do lado é a carta do chicote. Então acaba
a criança ficando ali tendo que obedecer, tendo que fazer as coisas corretas, enquanto ela precisa gastar energia. E aí você tendo essa super proteção. Chicote é o conflito. Então pode ter algo referente a essa situação que ao invés de você soltar, ser mais maleável, tem uma questão de prender, tem uma questão de mandar, tem uma questão de regrar demais, tá? Muito bem. Chicote também pode falar de brigas, disputas. E mês 10, mês 10 com briga. Não dá certo, né, gente? Cruz. Conflito. Mês 10 vocês vão ter que trabalhar muito essa questão de impulsividade. Cuida para não se estressar facilmente. Talvez vai ser um mês de cobrança e você não vai gostar. São 3 cartas negativas, tá? Urso, chicote, cruz. Pode ser algo kármico, né? Tipo assim, chegou no mês 10, às vezes vem algo kármico. O que é kármico? É quando teve alguma situação nos meses anteriores que agora reverbera. Então, assim, eu briguei com um colega de trabalho, a gente não se falou, a gente não se fala mais, agora chega no mês 10, talvez você vai ter que forçar alguma coisa aqui, sabe? Um entendimento, um perdão. E daí nenhum quer dar abraço a torcer, né? Porque o urso é o teimoso e o chicote é o que manda. É o mandão. Oh my God. Aqui tá pedindo. A cruz, ela é a saída, né? Então a cruz é o perdão, é esquecer, é deixar pra lá, é elevar tua consciência, respirar fundo e dizer, ai, tá bom, chega, não vale a pena. Porque senão vira karma, que karma maior até, né? Karma de espiritual até, eu diria aqui. Não leva a cruz aí, eu diria assim, resolve esse mês. Seja flexível, né? O chicote é aquele que quer, mas eu tenho razão. Às vezes a gente vive na paz sem a razão, gente. Tá tudo certo. Melhor não ter razão e ter paz, né? Então, não sei, a escolha de vocês, tá? Mas eu diria aqui que não vale a pena brigar. E carta do cão. Carta do cão fala de amigos, tá? Então pode ser aqui que vocês... Gente, tem ciúme de amigos? Tem. Você é uma pessoa muito protetora, muito ciumenta com amigos. Pode ser aqui uma possível briga com um amigo. E aí tem que cuidar, tá? Porque assim, da mesma forma que eu falei ali de colega de trabalho, às vezes não vale a pena. Não sei, gente. Tô até cansada aqui. Vamos lá. Campo amoroso, grupo 3. Campo amoroso, mês de outubro. Campo amoroso. Tô tão cansada que eu tô até desgaste mental, tá? Cuidem com desgaste mental, burnout, desgaste mental. Tô cansadíssima, gente, não consigo nem falar. Campo amoroso, vamos lá, outubro. Pra quem tá solteiro, vem paquera. Solteiro, solteira, tá? Vem paquera. O que é paquera, tá? Só pra vocês entenderem. Não é aquela pessoa que já chega pra namorar, pra ter um compromisso. É aquela vibe de curtir, se conhecer, passear, namorar, beijar na boca, tá? Então é um momento bacana pra vocês terem uma energia mais solta. Então não é válido aqui começar ficar, conhecer e já querer namorar. Tá?
Aqui tá falando de liberdade, ó. Tanto sua quanto do parceiro, da parceira. Então, saiba que é o momento para curtir, mas sem aprisionar. Ó, o coração aqui, tá? Então, cuida com a aflição de querer aprisionar, de querer as coisas rápidas, né? Rápida, ou está ficando ainda, quer apressar as coisas. Porque pode ter uma aflição emocional a isso para apressar. Já quero namorar. Não é o momento. Aqui tem uma imaturidade emocional, inclusive, que pode ser sua, tá? O pajem de copas é aquele que se apaixona, que vive, ele tem amor, tá? Mas ele não tem a maturidade para desenvolver um relacionamento. Porque um relacionamento não é só amor, ele é responsabilidade também. Para quem está com alguém, casado, namorado, enfim, olha, é um momento favorável para vocês aproveitarem um casal, a dois, tá? Quem sabe aí, ó, momentos românticos, tá? Pássaro com coração, ele fala de casal com bastante conversa, tá? Talvez até conhecer lugares novos, quem sabe. É uma energia favorável, tá? Para quem está no relacionamento. E eu acredito que seja bastante essa oportunidade de vocês conversarem, tá? Principalmente se tiver conflito emocional, ou seja, eu não tô bem no relacionamento, conversem. Entendam os dois pontos de vista. Porque o pássaro, ele fala de olhar do alto, né? Então, às vezes a gente olha numa situação muito pequena, muito rasa. Então, tem que ter essa troca, essa visão. Ok? Vou resumir assim, tá? Vamos lá para a vida de trabalho e finanças. Mês de outubro. Eu mal falo. Muito bem. Grupo 3. Pode ser que o resto não tá dando certo, mas financeiramente... ai. Financeiramente ou de trabalho falando, tá? Tem oportunidade de crescimento. Então vamos lá. Quem tá trabalhando, trabalha com vendas, enfim, tem chance de crescimento. Jardim é crescimento, tá? E peixes é multiplicação. Então pode ser aqui um reconhecimento financeiro, ou seja, pode ser que tu plantou, porque aqui a carta do jardim é que há 2 meses ou mais tu plantou e agora tu vai colher, ou seja, fiz a minha carteira de clientes, agora eu tenho resultado financeiro. Olha que legal, em outubro vem reconhecimento financeiro, para quem plantou, para quem fez o trabalhinho ali. Oportunidades também para pessoas aqui, tá? Agora falando com outro grupo, oportunidades de ganhos, então pode ser o quê? Mais clientes, mais oportunidades de negócios, tá? E quem trabalha com beleza, pode ser um mês muito bom, tá? A luz, né? Dinheiro, campo de beleza e clientes, ó. Clientes na área da beleza. O que é a área da beleza? Salão, manicure, estética e tudo mais. Loja de roupa, calçado, acessórios. Boas oportunidades, prestem atenção. Então, ó, esse mês é um mês de talvez aqui, ó, batalhar, correr atrás, tá? Oportunidades, vendas, tá? Principalmente questão ligada à beleza, autoestima, quem sabe também. Mulheres, tá? Flores é carta da mulher. Trabalho, gente, quem sabe aí oportunidades também, tá? Para quem tá procurando trabalho, pode ser aqui uma parceria, pode ser expansão no teu trabalho, oportunidades novas. Pode também pedir aqui trabalho em equipe. E aí tu tem que fazer a tua parte do compromisso, né? Porque a aliança é o teu compromisso em fazer o negócio girar, né? Então cada um fazendo a sua parte tem um trabalho bacana na equipe, um resultado de equipe. Eu vou dizer assim que não tem como falar assim que não tem oportunidade de crescimento ou expansão, tá? Seriam cartas bem positivas. Até fiquei feliz, até dei uma animada, né? Eu estava quase dormindo.
engraçado, né? Como uma área e outra mudam, né? Mas assim, são momentos mesmo, tá? Ah, eu vou tirar para o eu tô embaralhando. Então, assim, só tem que entender qual que é o excesso, viu? Porque 2 ursos na leitura é excesso alimentar, é compulsão alimentar que tá prejudicando. Cuida com o teu corpo, cuida com a questão mental, exaustão, questão emocional, ciúme, tá? Tem algo em você aqui que precisa olhar. Vamos lá. Tarô, qual o conselho? Grupo 3. Tarô, qual o conselho para o grupo 3, outubro de 2025? Para outubro de 2025. Qual é o conselho? Gente, mesma carta do grupo 2. Conselho. Só que o grupo 2 saiu a carta invertida. E vocês estão... Vamos ver. Ui. Ai, muitas cartas. Conselho, grupo 3. Qual o conselho? Não sai mais. Aí. Muito bem. 2 de paus. 2 de paus. No grupo 2 saiu invertido. No grupo 3 sai ela normal. Então, o que quer dizer aqui? Pode ser mais de uma opção ou você fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tá? E aí, o que acontece? Tem que equilibrar muito quando a gente faz 2 coisas ao mesmo tempo, né? Porque a gente deixa, às vezes, quando tá fazendo uma coisa, não tá prestando atenção na outra, né? Então, eu gosto de mostrar a carta, ó, ela tá olhando para uma opção ali e aí a outra tá de lado. Então, assim, não vejo que seja negativo, tá? Mas eu vejo que você meio que tem que equilibrar. Pode ser que tenha um impasse por causa disso, né? Uma dúvida, uma questão de não conseguir lidar com tudo ao mesmo tempo. Ele está pedindo essa análise, né? Você quer talvez dar conta de tudo, mas não consegue. E aí vem a carta do Rei de Paus também, né? Gente, três cartas do mesmo elemento aqui, né? Do mesmo naipe, que é Paus, né? Paus é muita ação, pode ser também questão até espiritual, tá? Rei de Paus é aquele que domina. Pode ser um patrão, pode ser aqui um parceiro, tá? Que tenha muito domínio sobre você. O homem com o leão, né? Lá atrás um leão. Ó. E aí, pode ser que você queira se libertar, só que está aprisionada. Vamos colocar aqui uma questão. Eu senti que pode ser mulheres que são mães e que trabalham fora e ainda o homem te sobrecarrega com mais. É como se fosse a tua obrigação disso tudo. O Rei de Paus, ele pode ser uma pessoa que é mandão, né? Que ao invés de ele fazer, ele manda. E aí ele pode ser um parceiro aqui, tá? Sufocando, deixando tudo pra você. E o 6 de paus, né? O 6 de paus é como se você quisesse você sabe que seria legal, por exemplo, assim, essa questão do trabalho, de um reconhecimento, de uma independência, você busca isso. E vai conseguir. Tá? Então, se é um parceiro aqui que não contribui muito, eu até fico triste em falar a leitura assim. Fico triste porque o quanto já tem pessoas que não ajudam a gente ainda vai lá e o próprio parceiro que convive no dia a dia não ajuda. Mas aqui está pedindo essa questão de você continuar, não desistir. Então, se há um reconhecimento profissional e você é mãe ou cuida da casa, né, tem outras funções, aqui está dizendo para você não desistir. O 6 de paus continua, você vai ter reconhecimento.
Você vai conseguir ser independente, vai conseguir ter o teu trabalho, enfim, a tua estabilidade. E aí pode ser esse 2 de paus, né, querendo, tipo assim, dou conta ou não dou conta? Parece que é meio que mistura relacionamento e trabalho, vida pessoal e profissional. Não vou dizer que é fácil, tá? Porque um rei de paus, ele é uma pessoa que é um pouco teimosa, um pouco muito, assim. Um pouco. Assim, ele tem a parte boa também, tá? Que é uma pessoa que provavelmente trabalha muito também. Só que, amorosamente falando, é uma pessoa intensa. E tudo que a gente faz na intensidade, às vezes pode ser, né, um homem muito apaixonado por você, mas ao mesmo tempo ele te cobra demais. Ele acaba até sufocando demais, entende? Ciumento demais. Por isso que sai o urso. Os dois ursos, né? Pode ser ciumento possessivo. Eu não senti essa. Engraçado que na leitura do baralho, falou mais da energia do urso, eu falei, abrindo já a leitura de casal, ciumento e tal, né? Mas na vida amorosa aqui não saiu, como se não tivesse pego essa energia. E agora, como conselho, ele traz esse olhar mais sobre o parceiro, ou pode ser o patrão também. É um patrão muito difícil, um patrão que cobra demais. Para quem é homem e está assistindo essa leitura, pode ser vocês também, tá? Então vou dar uma brecha aqui dizendo, vocês vão lá, correm atrás, fazem o que podem, né? E continuem. Aqui tem um reconhecimento, se vocês estão buscando reconhecimento profissional, tá? Que são homens assistindo, tem aqui vocês conseguindo. Por mais que eu tento aqui, mas não dá certo, vai lá e dá certo. Tem opções aqui. Não fiquem em dúvida, tentem, façam, tá? E para trabalho pode ser até um patrão reconhecendo vocês, tá? Pode ser aqui um grupo, sim, que é um mês que tenha reconhecimento, né? Um patrão que viu que você se esforçou e que agora ele vai te dar, por exemplo, assim, um reconhecimento, tá? Tipo, o 6 de paus é aquele que, bom trabalho, é isso aí, mereceu, tem um holofote aqui nela, né? Tipo, mereceu, é isso aí. Não vou prometer reconhecimento financeiro, mas pode ser também. Saiu na leitura do financeiro, né? Dinheiro, vendas, pode ser um aumento de salário para algumas pessoas aqui, ou, enfim, leitura coletiva, gente, presta atenção. Então, para alguns pode ser sim aumento de salário, as coisas melhorando. Só não gostei dessa questão do relacionamento, gente, eu confesso, tá? Ou de ambiente tóxico que eu falei de trabalho também. Cuidem, tá? Porque às vezes não vale a pena trabalhar num ambiente que vocês não se sintam bem, que tem, se for um líder, se for pessoas tóxicas no ambiente, pensem bem. Eu sei que não é o momento de mudar de trabalho, tá? É o momento de vocês serem flexíveis, não entrar em briga. Não vale a pena, eu falei isso, né? Só que pode ser colega de trabalho, eu falei amigos, né? Briga de amigos, pode ser briga de colega de trabalho. Mas quem sabe aí para os próximos meses, acompanhe as leituras, né? Quem sabe aí você se abra para mudanças, tá? Porque ficar em ambientes que não nos fazem bem são escolhas nossas também. A gente não vai mudar o outro, né? Mas enfim, eu estou dizendo, aconselhando só para você analisar futuramente. Não é o momento de sair do trabalho, tá? Não é. Tá bom? Curte, comenta, compartilha, grupo 3, muita gratidão. Entrego aqui a leitura, desejando um ótimo mês aí para vocês.